No que se refere ao serviço de vigilância do patrimônio público praticado pela Guarda Municipal, é correto afirmar que... Pessoal, o artigo 4º da Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, diz o seguinte, que é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. E a questão está pedindo a situação correta, né? As guardas municipais, elas têm o dever de proteger o patrimônio público, como a questão está dizendo, como o próprio artigo 4º também está mencionando. E isso inclui a realização de patrulhas e vigilância ostensiva nos logradouros públicos para garantir a segurança dos bens e serviços públicos. É uma das atribuições legais das guardas municipais atuar na proteção do patrimônio público, prevenindo atos de vandalismo e garantindo a segurança dos cidadãos. Por isso, a alternativa correta é a letra A. As guardas municipais podem e devem fazer patrulhas nos logradouros públicos para a proteção dos bens e serviços públicos do município. Luana recebeu R$ 2.600 de comissão após vender um carro de sua amiga e aplicou todo esse valor em uma instituição financeira por um período de um semestre. Sabe-se que essa instituição financeira irá pagar para Luana juros compostos de 2% ao trimestre. De acordo com essas informações, podemos afirmar que ao término desse período, Luana terá recebido um valor total de juros igual a... Então, o que a questão está pedindo, pessoal, é o valor dos juros. Bom, nós vamos utilizar primeiro uma fórmula, né, de juros compostos, que é a fórmula dos montantes. E nós sabemos que montante é igual a juro mais capital. Eu tenho aqui um semestre é igual a 6 meses, certo? E a taxa é de 2% ao trimestre, ou seja, 3 meses. Se em 3 meses terá a taxa de 2%, logo, em 6 meses terá 4%. Agora eu vou utilizar a fórmula de juros compostos aqui. Montante é igual a 2.600, que é o capital investido, vezes 1 mais a taxa, que é de 0,02, elevado a 2. Montante vai ser igual a 2.600 vezes 1,0404. O montante vai ser igual a 2.705,04. Mas a questão está pedindo os juros. E montante é igual a juros mais capital. Ora, o montante é igual a 2.705,04, é igual a juro mais o capital, que é de 2.600. O juro vai ser igual a 2.705,04 menos 2.600. Então, eu tenho um juro de 105,04. A alternativa correta para esta questão é a letra A. Quanto ao manuseio do extintor de incêndio portátil, é incorreto afirmar que o combate com extintores portáteis não é adequado para todos os tipos e estágios de incêndios. Cada classe de incêndio requer um tipo específico de extintor com agentes extintores adequados para aquele tipo de fogo. Por exemplo, incêndios em líquidos inflamáveis não podem ser combativos com o mesmo extintor utilizado em incêndios em materiais sólidos. Portanto, é fundamental que o operador do extintor conheça as classes de incêndio e saiba selecionar o extintor apropriado para o tipo de incêndio que está enfrentando. Se utilizar o extintor errado, por exemplo, pode ser ineficaz ou até mesmo perigoso. Por isso, a alternativa correta é a letra E. É a que eu devo marcar. O combate com extintores portáteis serve para todos os tipos e estágios de incêndios. E isso aqui está errado. A alternativa que eu devo marcar é: não são considerados bens para efeitos de vigilância e proteção por parte da Guarda Municipal. Vamos então ver a legislação falando sobre o assunto. Artigo 4º da Lei 13.022. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum e os de uso especial dominiais. Enquanto as praças municipais, unidade de saúde do SUS, parques municipais e ruas e avenidas são considerados bens públicos e estão dentro da jurisdição de atuação da Guarda Municipal,
Neste caso aqui, eu tenho como um dos itens aqui os shopping centers. Os shopping centers são propriedades privadas e não fazem parte do patrimônio público. A vigilância e proteção de áreas privadas, como shopping, por exemplo, são responsabilidade das empresas de segurança privada, contratadas pelos proprietários dos estabelecimentos. Por isso, a alternativa que eu devo marcar, neste caso, é a letra D. Quanto ao código Q, comunicação radiofônica, é correto afirmar que... Essa questão é muito interessante, pessoal. O QRL significa qual é a mensagem. É o que está dizendo a letra A. Só que seria aí, na verdade, QTC e não QRL. QRL é se você está ocupado. A letra B, QTA, significa quem me chama. Seria QRZ, pois QTA é cancele a mensagem. Letra C está correta, QTH significa qual sua posição. Letra D, QRU, significa estar na escuta? Errado, seria QAP, pois QRU é alguma novidade, problema. QSA significa nome, quem fala? Errado, seria o quê? QRA, pois QSA é intensidade nos sinais. Trago para vocês aqui algumas curiosidades, do códigos radiofônicos. QTU, QRT, QAP, QTC, só para que vocês tenham outros conhecimentos também do que significam esses códigos. Por isso, a alternativa que eu devo marcar nessa questão é a letra C, QTH significa qual a sua posição. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a alternativa incorreta. Bom, e a alternativa que está incorreta aí é a letra C. Olha o que diz aqui o artigo 11. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. E olha o que diz a letra C. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal não requer capacitação específica. E nós vimos que o artigo 11 fala justamente que requer capacitação. Por isso, ela está incorreta e é a que eu devo marcar. Um grupo de ciclistas, entre amadores e profissionais, se programaram para fazer um determinado trajeto, passando por várias cidades do sul do Brasil, e ao fazer esse trajeto, eles percorreram uma distância de 918 quilômetros em 17 dias. Se esse grupo de ciclistas mantiver esse mesmo ritmo, podemos afirmar que esse grupo conseguirá percorrer uma distância de 1.566 quilômetros em uma quantidade de dias igual a... Pessoal, essa é uma questão muito simples e, para resolver, a melhor forma é usar a regra de 3 simples. Como é que nós vamos fazer essa questão? Nós vamos pegar... Nós temos aqui que em 918 quilômetros, esses ciclistas percorreram em 17 dias. Agora, em 1.566 quilômetros, quantos dias eles percorrerão? Bom, cuidado para não colocar quilômetro, tem que ser colocado embaixo de quilômetro. E dias tem que ser colocado embaixo de dias. Se eu inverter essa ordem, eu erro também a regra de 3. Vou fazer agora a multiplicação aqui. 918 vezes x vai ser igual a 1.566 vezes 17. 918x é igual a 1.566 vezes 17, vai ser igual a 26.622. X vai ser igual a 26.622, que divide 918. X será igual a 29 dias. Então, em 1.566 quilômetros, vai ser percorrido em quantos dias? 29 dias. Gabarito, letra D. Fazem parte das ações de gestão de risco no âmbito da Defesa Civil, em geral, exceto... Bom, a alternativa correta para esta questão é a letra C. A gestão de risco no âmbito da Defesa Civil envolve ações integradas e coordenadas entre diversos órgãos e agentes públicos para prevenir e reduzir os impactos de desastres naturais ou provocados pelo homem.
Fazer o direcionamento dos agentes públicos apenas para trabalhos paliativos de ajuda material e sem interação com órgãos estatais não é uma abordagem adequada, uma vez que a gestão de riscos exige uma atuação conjunta e coordenada para que as ações sejam eficientes e eficazes. A alternativa correta é a letra C. Fazer o direcionamento dos agentes públicos somente para trabalhos paliativos de ajuda material sem interação com outros órgãos estatais. Assinale a alternativa incorreta no que se refere à proteção do patrimônio público. Letra A. É obrigação de todo servidor zelar pela boa conservação dos bens patrimoniais que estão sob sua guarda ou uso. Essa alternativa é correta. Está lá na Lei 8.112, de 90, e realmente são esses os deveres do servidor. Letra B. A função do termo de responsabilidade é responsabilizar os servidores pelas informações dos bens ao patrimônio, tais como danificação, inservibilidade, necessidade de reparo e desaparecimento. Também está correto. É essa realmente a função do termo de responsabilidade. Letra C. Os equipamentos do acervo público deverão ser utilizados conforme as recomendações do fabricante, de forma a se evitar o mau funcionamento e o sucateamento precoce dos mesmos. A alternativa também está correta, está lá no artigo 116 da Lei 8.112 de 90. A letra D também está correta. Estão dentre as atribuições da unidade de patrimônio encaminhar imediatamente, após o seu conhecimento, à diretoria administrativa do órgão, comunicação sobre extravio de bens, para serem tomadas as providências necessárias à apuração das irregularidades mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. E a letra E, que é a que devemos marcar, fala o seguinte: excepcionalmente, é permitida a utilização de qualquer bem patrimonial público para finalidade particular, sem a necessidade de justificativa prévia ou posterior. Ela está incorreta porque em nenhuma hipótese é possível utilizar bem público com a finalidade particular, sem a necessidade de justificativa prévia ou posterior. Quando o bem não estiver mais possuindo utilidade pública, ele poderá ser desafetado. Portanto, gabarito letra E. Analise os itens a seguir sobre equações do primeiro grau e assinale a alternativa correta. Bom, então aqui nós temos 3 equações de primeiro grau e nós temos que resolver e saber se está correta aqui a afirmação dos 3 itens. Vamos então fazer com calma, passo a passo, cada uma das equações. Vamos resolver primeiro a primeira equação. Então, a primeira equação fala o seguinte, que 11x mais 15 é igual a 143 mais 3x. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar os termos com x no lado esquerdo e os constantes no lado direito. Então, nós vamos trazer o 3x para esse lado. Ora, se o 3x aqui está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar 11x menos 3x. E se eu tenho 15 aqui desse lado positivo, vai para o outro lado negativo. Então, eu terei 143 menos 15. Ora, 143 menos 15 igual a 128. 11x menos 3x, 8x. X vai ser igual a 128, que divide 8. X será 16. Olha o que a questão está afirmando, que o resultado de x, nós teremos 18. E nós encontramos qual o resultado? 16. Então, o valor não está correto. O item 1 está errado. Vamos ao item 2. Mesma situação. Nós vamos resolver essa equação trazendo x para esse lado, está positivo, passa para o outro lado negativo. E nós vamos levar 43, que está aqui positivo, negativo para o outro lado. Vai ficar 19x menos 7x, eu tenho 12x. 271 menos 43 igual a 228. X vai ser igual a 228 dividido por 12. X vai ser igual a 19. O item 2, ele fala que x é igual a 19, então está correto. Encontramos o mesmo resultado. Vamos para o item 3. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, trazer o 12x para o outro lado negativo e o 51. Vamos passar para o outro lado negativo.
37x menos 12x, 25x. E vai ser igual a 375, que é o resultado da diminuição de 426 por 51. X vai ser igual a 375, que divide 25. X vai ser igual a 15. E a afirmativa 3 dizia justamente isso, que x iria ter o resultado de 15. Por isso, 2 e 3 estão corretas. Letra C é a alternativa correta. O que são os mercados chineses de animais silvestres? Eles surgiram de uma necessidade. A higiene deixa a desejar e hoje a maioria dos chineses não os frequenta. Entendo que envolve o comércio que culminou na propagação do coronavírus. No texto, a palavra culminou é um verbo que tem o mesmo significado que... Letra A, alcançar o auge. Certo, culminar significa alcançar o auge, o ponto mais importante de algo, atingir o ponto mais alto ou culminante de alguma coisa. Por isso eu já sei que essa é a alternativa correta. Letra B, revelar o mistério, está errado. Revelar é sinônimo de mostrar, divulgar, demonstrar. Letra C, controlar a disseminação. Errado. Controlar é sinônimo de dirigir, inspecionar, superintender, verificar. Letra D, participar das pesquisas. Errado. Participar é sinônimo de partilhar, comunicar, transmitir. E letra E, ajudar na divulgação. Errado. Ajudar é sinônimo de auxiliar, de salvar, de socorrer. Por isso, a alternativa que eu devo marcar, letra A. Assinale a alternativa correta no que se refere ao trânsito de pessoas na repartição pública com o controle de entrada e saída. A alternativa correta, pessoal, para esta questão é a letra D, porque quando há a presença de prestadores de serviços de empresas terceirizadas em uma repartição pública, é importante controlar o acesso para garantir a segurança e o bom funcionamento do local. Isso é feito conferindo o nome completo, documento de identidade dos prestadores de serviço, e geralmente é necessário que eles estejam na lista de funcionários previamente autorizados a entrar na repartição. Por isso, a questão, a alternativa que eu devo marcar é a letra D de dado. Analise os períodos abaixo. As praias por que passamos era de uma beleza encantadora. Então, o que está pedindo aí é para saber se está certo ou se o porquê foi usado corretamente. E neste caso, foi usado corretamente. Esse porquê separado aí, ele é como se eu estivesse utilizando pelas quais. As praias pelas quais passamos eram de uma beleza encantadora. Então, eu tenho que usar esse porquê separado aí. O 2. Os diretores não compareceram à reunião porque separado e com acento. Também está certo. Ele é substituível por qual razão? Motivo, antes do ponto de interrogação. Então, o correto aí, desse porquê, é os diretores não compareceram à reunião por qual motivo? Por quê? Neste caso, separado e com acento. Correto. A terceira fala assim, não diga o que você não sabe, porque junto pode causar confusão. E a terceira também está certo. Esse porquê se relaciona como se fosse pois. Eu poderia substituir por pois. Não digo o que você não sabe, pois pode causar confusão. Quando eu posso substituir essa palavra por pois, ela significa que eu tenho que ser porquê junto e sem acento. E a última, o porquê junto e com acento, o uso dos porquê, eu gostaria de saber o porquê você não faz a festa hoje, também está correto. Esse porquê significa motivo, razão, quando ele é substantivo. Substantivo com significado de motivo, razão, vem sempre acompanhado de determinado por artigo, neste caso aqui, o porquê. Então, funcionando como artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Exemplo, gostaria de saber o porquê dessa resposta. Neste caso, é porquê junto e com acento. Então, todas as 4 assertivas estão corretas. Letra A é a alternativa correta. Assinale o que for correto sobre o tempo verbal empregado predominantemente no poema. Então, para resolver essa questão, teríamos que ler o poema e saber em que tempo verbal predomina neste poema.
O que é o pretérito imperfeito, pessoal? É aquela ação inacabada que ocorreu repentinas vezes no passado. Então, geralmente, vai terminar, né, com a terminação ava, ia. Por exemplo, montava, chamava, dormia, sabia, lia. Isso é pretérito imperfeito. O pretérito perfeito é aquela ação acabada que ocorreu no passado. Exemplo, montei, fiquei, chamei. E o pretérito mais que perfeito é aquela ação que ocorreu no passado antes de outra ação. Exemplo, montara, ficara, chamara. Se vocês observarem bem no texto, predominantemente nós temos o tempo verbal aqui de pretérito imperfeito. E por isso a alternativa correta é a letra C, porque a maior frequência que nós temos aí é chamava, montava a cavalo. Então, isso indica que, predominantemente, estamos falando aqui do pretérito imperfeito. E, por isso, a alternativa correta é a letra C. Segundo o Código Penal brasileiro, o crime é considerado tentado quando: letra A. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A letra A está certa. É exatamente o que consta lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Letra B. O agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Está errado. Se o agente inicia a execução e desiste de prosseguir na realização dos atos executórios, não se consumando o crime, a hipótese não é de tentativa, mas de desistência voluntária. Letra C. O agente voluntariamente impede que o resultado se produza. Também está errada. Se o agente realiza os atos executórios e, posteriormente, de forma voluntária, pratica atos que impeçam efetivamente a produção do resultado, a hipótese não é de tentativa, mas de arrependimento eficaz. Letra D. O agente repara o dano ou restitui a coisa à vítima. Também está errado. Se após a prática do crime, que não envolva violência ou grave ameaça, o agente proceder à reparação do dano ou à restituição da coisa até o recebimento da denúncia, se configura o instituto do arrependimento posterior. Letra E. Nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Também está errado. Essa proposição ela corresponde à definição do crime consumado e não do crime tentado. Portanto, a alternativa correta é a letra A. De acordo com o Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. 1. Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. O item 1 está correto. De fato, segundo o artigo 33 do Código Penal, a pena privativa de liberdade em regime fechado deve ser cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média. Então, o item 1 é verdadeiro. O item 2. Considera-se regime semiaberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. O item 2 está incorreto. Também lá, na linha B do parágrafo 1º do artigo 33 do Código Penal, nós temos que a pena privativa de liberdade em regime semiaberto deve ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e não em casa de albergado. Item 3. Considera-se regime aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Nós acabamos de falar sobre o item 2, falando sobre a colônia agrícola. O item 3 também está incorreto, porque a pena privativa de liberdade em regime aberto deve ser cumprida em casa de albergado e não em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, eles inverteram as duas situações. Portanto, a alternativa correta é a letra B, somente o item 1 está correto. Nos termos da Lei 10.826 de 2003, quem favorece a entrada ou saída de território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, comete o crime de: letra A. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido? Não. A conduta que foi narrada na questão ela não tem nada a ver, não tem correspondência com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Letra B, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Também está errada, por também não ter correspondência com porte ilegal de arma de fogo. Letra C, omissão de cautela. Está errada. A conduta também não tem correspondência com o crime de omissão de cautela. Letra D, comércio ilegal de arma de fogo. Também está errada. Também não há essa correspondência de comércio ilegal de arma de fogo. A letra E que é a correta. Aquele que favorece a entrada ou saída de território nacional a qualquer título de arma de fogo, ele está cometendo um crime de tráfico internacional de arma de fogo. Alternativa correta, letra E. Conforme a lei número 11.343, assinale a alternativa incorreta. A alternativa que eu devo marcar, aquela que está incorreta nesta questão, é a letra A. Olha o que diz a letra A. É indispensável para a materialidade do delito de tráfico de drogas que o agente esteja exercendo a venda da substância entorpecente proibida. Pessoal, é muito maior do que isso, porque o delito previsto lá no artigo 33 da Lei 11.343, ele envolve 18 outros tipos penais. Tem 18 verbos lá contidos nesta lei, sendo um deles o ato de vender a droga. Só que é apenas uma das possibilidades de conduta criminosa. Então não é necessário somente que tenha essa questão que o agente esteja exercendo a venda de substância entorpecente proibida. Ele pode ser tipificado neste tipo penal também por outras situações. Então por isso essa alternativa está incorreta e é a que eu devo marcar. Letra A. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Bom, então nós temos que marcar a incorreta aqui. A letra A ela está correta. Está lá no artigo 144, parágrafo 8º. A letra C ela também está correta, conforme o artigo 144, parágrafo 2º da Constituição Federal. A letra D também está correta, artigo 144, parágrafo 3º. E a letra E, ela também está correta. Artigo 144, parágrafo 5º A da Constituição Federal. A alternativa que eu devo marcar é a letra B. Por quê? Olha o que está aqui no parágrafo 4º do artigo 144. Não cabe a eles a infração militar. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. E olha o que diz aqui a letra B. A letra B fala, inclusive as militares. Por isso, ela está errada e como a questão está pedindo a incorreta, é essa que eu devo marcar. De acordo com a Lei Municipal número 3.896 de 2011, assinale a alternativa que não indica uma competência da Guarda Municipal de Arapongas. Vamos ver então, lá no Estatuto dos Guardas Municipais, o artigo 5º diz que são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. E olha o que está aqui no inciso 3. Atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Por isso, a alternativa correta é a letra A. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, observem a letra C. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Percebam que esta situação é a incorreta. A letra E fala que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares. Isso também está correto. É assegurado ao Guarda Municipal, letra B, o recolhimento à cela, isoladamente aos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Isso também está lá no Estatuto. E a letra A fala que aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. Então tem que haver lei falando sobre o assunto.
E isto também está correto. Agora, percebam a letra D. O município deverá, olha essa palavra, deverá, proceder à criação de órgão de formação. E olha o que diz aqui o artigo 12. O artigo 12 fala que é facultada ao município a criação de órgão de formação. Esse deverá, lá na letra D, torna a alternativa que eu devo marcar, porque ela torna incorreta a questão. Por quê? Porque é facultativo, não é obrigatório. Então, a alternativa que eu devo marcar é a letra D. Leia o poema a seguir. Bom, a questão trouxe um poema que vocês devem ler, aí se quiserem pausar o vídeo. E logo depois nós falaremos a resposta correta aqui, comentaremos sobre essa questão. Bom, a partir do sentido em que as palavras foram empregadas nos versos, avalie as asserções a seguir. As duas estrofes do poema contêm versos com palavras que foram empregadas no sentido conotativo. Verdadeiro. Nas duas estrofes do poema, encontramos palavras no sentido conotativo. Teus olhos são meus livros. Olha, pessoal, teus olhos são meus livros, isso é sentido conotativo. Flores me são teus lábios. Por exemplo, nesse caso, livros e flores foram usados no sentido figurado, simbólico, não, claro, no sentido literal. O que seria uma linguagem figurada? Seria o sentido simbólico das palavras. E o sentido literal, a linguagem literal, é esse sentido literal, o básico, o usual, o real. Então, denotativa é de verdade, e conotativa é, por exemplo, um conto de fadas, uma ilusão, uma situação que não é verdadeira. E aí nós temos a segunda assertiva, conotação. É a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido próprio, real. Ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. E essa situação, ela é falsa, porque esse é o conceito de denotação e não de conotação. Isso aqui está errado. Por isso, a alternativa correta é a letra C. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Maria Clara recebeu uma quantia de 6 mil. Após vender em sua loja algumas roupas masculinas e femininas, sabe-se que ela aplicou 35% desse valor por um período de 1 ano em uma instituição financeira que rende juros compostos de 3% ao semestre. Com base nessas informações, assinale a alternativa que representa o montante que Maria Clara irá receber ao término desse período. Pessoal, para calcular essa questão, nós vamos utilizar a fórmula do montante. E aí a questão nos trouxe algumas situações, algumas características importantes. Ela fala da questão de juros compostos, então nós utilizaremos a fórmula de juros compostos, onde montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, onde M é o montante, C é o capital, o I é a taxa de juros e o N é o período. No caso aqui, nós temos, Maria Clara, que o capital é de 35% de 6 mil. E 35% de 6 mil é igual a 2.100. A taxa é de 3% ao semestre. Ou seja, se nós estamos falando aqui um período de 1 ano, nós vamos ter que considerar quantos semestres tem em 1 ano. Nós temos 2 semestres. Então, agora nós vamos substituir na fórmula. Montante vai ser igual a 2.100, que é o capital, vezes 1 mais a taxa, que é de 0,03, elevado a 2 semestres, que é o tempo. E aí, pessoal, o montante vai ser igual a 2.100 vezes 1 mais 0,03 elevado a 2. O montante vai ser igual a 2.100 vezes quanto que é 1 mais 0,03? Vai dar 1,03 elevado a 2. O montante vai ser igual a 2.100. Quanto que dá 1,03 elevado a 2? 1,0609. O montante, então, vai ser igual a 2.100 vezes 1,0609. Nós teremos o montante 2.227,89. Por isso, a alternativa correta é a letra E. De acordo com a Constituição Federal,
Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia autorização da autoridade competente. Essa alternativa é a que eu devo marcar, porque ela está incorreta. Não é necessária autorização da autoridade competente, e sim um prévio aviso à autoridade competente. Não precisa autorizar. Portanto, essa é que eu devo marcar. A letra B está correta. A casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Artigo 5º. Letra C. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Está correto, também está no artigo 5º. A letra D também está correta. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilização pública. E letra E também está correta. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Portanto, a alternativa que eu devo marcar é a letra A. Para que haja concordância, todos os elementos que compõem a oração precisam estar em harmonia. A partir disso, assinale a alternativa em que não há erro de concordância nominal. Letra A. Sempre educada e prestativa, a menina olhou para todos os convidados e disse: muito obrigado. Aqui há um erro de concordância, por quê? Porque a mulher, quando ela responde assim, muito obrigado, ela não pode falar muito obrigado, e sim muito obrigada. Ela vai concordar com o gênero. E, portanto, este é o erro da alternativa letra A. Não é muito obrigada, e sim muito obrigada. Letra B. As taxas inclusas no pacote também está errada. Esse inclusas aqui vai ter que concordar com taxas. Letra C. Os diretores mesmo, aqui seria os diretores mesmos, realizaram a campanha na escola. Por isso a letra C também está errada. Letra D. Bebi meia garrafa de vinho e fiquei meio tonta, e não meia tonta. Portanto, o item D também está errado. Letra E, que é a correta. Gosto muito de ler Clarice Lispector. Na biblioteca há bastantes livros de sua autoria. Há muitos livros. Portanto, esse bastante tem que ir para o plural. Há muitos livros, há bastantes livros de sua autoria. Perfeito. A alternativa correta é a letra E. As palavras avental, mochila, livros, estojo, maçã e vontade são classificadas como: letra A. Adjetivos. Errado. Adjetivo é uma palavra variável em gênero, número e grau que expressa qualidade, defeito, origem, estado ou substantivo ou de qualquer outra palavra substantivada. Então isso não é adjetivo. Essas palavras não são adjetivos. Letra B. Pronomes. Errado. Pronome é uma palavra variável em gênero, número e pessoa que representa ou acompanha o substantivo. Letra C. Advérbio. Também está errado, pessoal. Não são advérbios. Advérbio é uma palavra invariável que indica circunstância, modifica um adjetivo, um verbo ou até outro advérbio. Nós temos advérbios, por exemplo, de dúvida, de intensidade, lugar, modo, tempo, etc. Letra D. Substantivo. Certo. Essas palavras elas são substantivos, são palavras que usamos para nomear seres, coisas, ideias. Por ser variável, o substantivo apresenta flexões em gênero, número e grau. Por isso, ela vai variar de acordo com o sujeito. Letra E. Errado. Interjeição. Palavra invariável que exprime emoções e sentimentos que envolvem o falante. É uma espécie de grito, com que traduzimos de modo vivo nossas emoções e sentimentos. Portanto, a alternativa correta é a letra D, substantivos. O sistema de acentuação gráfica foi levemente alterado no último acordo ortográfico que passou a ser obrigatório em todo o território nacional em 2016. Com base nisso, assinale a alternativa em que todas as palavras não são mais acentuadas. Bom, podemos falar de 3 regras aqui para essa situação. Primeiro, não se acentuam os ditongos abertos das palavras paroxítonas. Por exemplo, boia, colmeia, assembleia e ideia. 2. O acordo ortográfico
alterou uma regra e determinou que não se emprega mais o acento circunflexo nas paroxítonas terminado em ou. Então, por exemplo, corou, enjoo, leilou. Então, essas duas primeiras situações, ideia e enjoo, não são acentuadas. E 3, nós não vamos acentuar ditongos terminados em ei e oi quando elas são paroxítonas, como é o caso de heróico. Então, nessa situação, também não podemos acentuar. Portanto, a alternativa correta é a letra E, ideia, enjoo e heróico. Nos versos café preto, que nem preta velha, café gostoso, café bom, as palavras em destaque pertencem à classe dos. Letra A, artigos. Errado. Artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo, definindo ou indefinindo o ser nomeado por esse substantivo. Letra B, pronomes. Errado. Pronome é uma palavra variável em gênero, número e pessoa que representa ou acompanha o substantivo, indicando como pessoa do discurso ou situando-o no espaço e no tempo. Letra C, substantivos. Errado. Substantivo é a palavra que usamos para nomear seres, coisas, ideias e, por ser variável, apresenta flexões em gênero, número e grau. Letra D, adjetivos. Correto. Quando nós falamos aqui o café preto, nós estamos dando uma qualidade, nós estamos especializando esse café. Não é qualquer tipo de café, é o café preto. Esse café, ele é gostoso, esse café, ele é bom. E por isso nós estamos tratando de adjetivo. É uma palavra variável em gênero, número e grau, que expressa qualidade, defeito, origem, estado do substantivo ou de qualquer palavra substantivada. E letra E, fala em advérbio, está errado. É uma palavra invariável que indica circunstâncias. Ela pode modificar um adjetivo, um verbo ou até também outro advérbio. Nós temos vários advérbios, nós podemos ter um advérbio de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de tempo, de negação. Mas a questão está tratando dos adjetivos. Letra D. Minha mãe fica sentada cozendo. Assinale a alternativa que possui o mesmo sentido da palavra em destaque. Essa palavra aqui, ó, cozendo. Letra A. Minha mãe ficava sentada escrevendo. A letra A está errada. Escrever é sinônimo de grafar, ortografar, redigir, compor, criar, inscrever. Não é sinônimo de essa palavra cozendo, como está aí. Minha mãe ficava sentada cozendo. Ela não ficava sentada escrevendo. Letra B. Minha mãe ficava sentada costurando. Certo. Costurar é sinônimo de alinhavar, cerzir, cozer, como a própria questão está trazendo. Letra C, minha mãe ficava sentada cozinhando. Errado. Cozinhar é sinônimo de cozer, cozer com Z, e não esse cozer com S. Aí a dúvida que pode surgir. Letra D, minha mãe ficava sentada cantando. Errado. Cantar é sinônimo de cantarolar, vocalizar, e não de cozer. Letra E, minha mãe ficava sentada rezando. Errado. Rezar é sinônimo de pedir, de orar. Né? Então, a letra correta para a questão é a letra B. Minha mãe ficava sentada costurando.